Se a sua dúvida é sobre expressões de concentração, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Bom, provavelmente você deve estar aí fazendo exercícios que envolvem concentração de solução. E a tua dúvida é: que expressão que eu utilizo? Mas antes de resolver a sua dúvida, faz o seguinte: inscreva-se no canal e ative o sininho para ser o primeiro a receber as novidades do tutorial de Química, ok? Vamos lá então. Bom, vale lembrar em outro vídeo anterior que falei para você o seguinte: quando estamos trabalhando com concentração, a ideia da concentração é fazer uma relação. Então vamos escrever aqui, ó. Fazer uma relação entre a quantidade do soluto que está dissolvido pela quantidade de solução, ok? Essa quantidade de solução, às vezes, em alguns casos, pode aparecer também a quantidade de solvente. Então, estabelecer que uma solução é muito concentrada ou muito diluída está relacionado com isso, ó. Quanto de soluto eu coloco na solução. Bom, aí fica aquela situação. Na hora de eu medir a concentração, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou estabelecer essa medida? Posso escolher a medida que eu quiser? Poder, até pode, mas os químicos preferiram estabelecer alguns critérios. O primeiro critério estabelecido é chamado de concentração comum, tá? Que é representada pela letra C maiúscula. A concentração comum, ela tem esse nome por quê? Porque em todo laboratório de química nós temos balança e material para medir volume. Ora, sendo assim, a concentração comum foi definida como a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Vamos combinar uma coisinha? Ó, vou colocar aqui no cantinho. Vamos combinar o seguinte: daqui para frente, toda vez que trabalhar com um índice, que é esse número que fica pendurado aqui na letra, o índice 1 vai se referir a soluto. O índice 2 vai se referir ao solvente. E se não tiver índice nenhum, estou falando da solução. Então é como eu fiz aqui. M1, massa do soluto, e V, não tem nada aqui, volume da solução. Tudo bem? A concentração comum é expressa, na maioria das vezes, em grama por litro. Grama por litro. Uma outra expressão de concentração é a concentração molar, tá? A concentração molar, ou expressão de concentração por quantidade de matéria. Como tem um M aqui, a gente já usa o M para massa e massa molar, então nós vamos representar por um M com a perninha torta. A concentração molar, como o próprio nome diz, lembra a quantidade de matéria em mol, ou número de mol. Então, a quantidade de matéria em mol do soluto pelo volume da solução. A unidade que trabalhamos aqui é o mol por litro. Essa é a unidade. Vale lembrar, essa quantidade de matéria em mol é calculada pela massa do soluto e a massa molar do soluto. Tá? Então, a massa que o exercício deu pela massa molar, que é aquela massa que você determina somando os valores de massa atômica encontrados na tabela periódica. Tudo bem? Outras expressões de concentração ainda são o título, que é representado pela letra grega tal, que é esse T tortinho, tá? O título pode ser em massa, onde coloco a massa do soluto pela massa da solução,
E o título pode ser em volume, onde vamos trabalhar o volume do soluto pelo volume da solução. Note, estou dividindo massa por massa, grama por grama. Qual é a consequência disso? Eu não tenho unidade. Então o título é um número puro, sem unidade. Número puro. Se você notou, você percebeu que eu estou dividindo a parte pelo todo. Então o resultado vai ficar entre 0 e 1, maior que 0, menor que 1. Por isso, o que os químicos resolveram fazer? Pegamos o título e multiplicamos por 100. E nós vamos ter esse número puro em porcentagem. Então você vai encontrar aí concentração da solução, 30% em massa do soluto, quer dizer, da massa total, 30% é soluto, ok? Uma outra expressão também muito comum, e a gente usa em medida de gases, por exemplo, de concentração em sistemas gasosos, é o ppm. O ppm quer dizer partes por milhão. Se a solução for bem diluída, você pode até encontrar a partes por bilhão. O que quer dizer o ppm? Ele quer dizer o número de partes de soluto em 1 milhão de partes da solução ou do solvente, porque a quantidade de soluto é muito pequena, que acaba não interferindo aí nessa parte da solução. Tudo bem? Tranquilo? Então, era isso aí que tínhamos que conversar sobre expressões de concentração, tá? É lógico que depois, em vídeos posteriores, vamos detalhar cada um dos casos. Esse vídeo, esse momento foi apenas para te dar um geral das expressões de concentração. Beleza? No mais, bons estudos!